Boa noite, queridos amigos, muita paz, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui nessa noite de quarta-feira, trazendo uma palavra para trazer um ânimo, para trazer fé, para trazer coragem, para prosseguirmos. Por enquanto nós, no caso eu, continuo online. Os cultos de domingo presenciais estão acontecendo às 9 horas da manhã e às 19 horas da tarde, para a noite. De manhã, pastor Rafael, de noite, pastor João Paulo. Nossos diáconos e auxiliares estão lá dando apoio. A igreja está aberta, você tem que chegar de máscara, tem que ficar sentado nos lugares determinados, não pode ficar em qualquer lugar, não pode ficar junto. O culto dura 1h30, por enquanto não tem escola bíblica infantil e por enquanto ainda recomendamos que os mais velhos fiquem em casa, prossigam em casa e até que as coisas fiquem melhor. Continuem online, por isso que eu estou aqui. Para você, desde já um abraço para você, que eu não tenho visto, que eu não tenho falado, não é? Um grande abraço para você, um grande abraço também, nós temos muitos amigos nos assistindo, pessoas que já nem sabiam da nossa existência, elas estão aí assistindo a gente, mandando abraço, mandando comentário, e nós somos gratos a Deus. A palavra de Deus é para isso mesmo, é para alcançar a todos. Nessa noite, a palavra que eu tenho para compartilhar junto com você está na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3, que dizem assim: Portanto, também nós, rodeados de grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos pedir que teu Santo Espírito venha falar conosco agora. O Senhor conhece exatamente a situação, a circunstância, o momento que cada um está vivendo. O Senhor sabe aonde cada um está nessa hora e que o Senhor traga pelo teu Santo Espírito uma palavra que venha trazer ânimo. Essa palavra aqui, ela nos diz para a gente não se cansar nem desanimar. Então talvez tem alguém cansado, desanimado, desmotivado, que essa palavra sirva para trazer um novo revigoramento na sua fé e que essa palavra seja acompanhada de sinais para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos, desde o nosso tempo de criança, a história, aquela fábula da lebre e da tartaruga. Talvez você não se lembre mais, eu vou recordar você. Era uma fábula, que contava que a lebre era o animal mais veloz da floresta. E um dia ela foi desafiada a uma corrida pela tartaruga. E a lebre debochou da tartaruga.
A lebre riu da tartaruga e a tartaruga disse: não, eu te desafio para uma corrida e eu tenho certeza que eu vou chegar antes de você. E a lebre riu muito, mas aceitou o desafio. E foi marcado o desafio, determinado lugar, da onde elas duas saíram, e o lugar aonde elas deveriam chegar. E todos os bichos da floresta participaram. E aí foi dada a largada e a lebre saiu disparada. Saiu com muita rapidez, com muita velocidade, tomou o caminho da frente e foi embora. E a tartaruga saiu nos seus passos de tartaruga, um de cada vez, um de cada vez. Lá no meio do caminho, a lebre falou assim: eu já sei que aquela molenga não vai chegar nunca na minha frente, então eu vou até descansar, porque ela correu muito, ela se empolgou muito, aí ela resolveu descansar, procurou uma sombra e descansou ali naquela sombra. Enquanto isso, a tartaruga prosseguiu nos seus passinhos de tartaruga. Só que a lebre acabou descansando demais, dormindo demais. A tartaruga passou por ela, passou à frente e chegou na linha de chegada, na frente da lebre. E essa parábola, essa história, ela foi nos contada quando nós éramos crianças, para mostrar para nós que a constância, a perseverança, a persistência é muito mais importante que a velocidade. Não é? Perseverar, persistir, ter constância é de muito mais valor do que a velocidade, a empolgação. E isso nós podemos trazer até para a nossa vida de fé. A nossa vida de fé tem que ser uma vida de perseverança. Pastor Rafael contava esses dias, num dos cultos que ele estava ministrando, daquela mulher das Olimpíadas, que chegou até o final completamente desarticulada, né, porque o corpo já não aguentava mais, mas ela perseverou, não ganhou a corrida, mas ela completou a carreira dela, ela completou a corrida dela, e como ele mesmo dizia, ninguém se lembra quem venceu aquela corrida, mas daquela mulher todo mundo se lembra. Então, esse texto aqui, ele nos fala disso. Às vezes é mais importante você ter uma fé constante do que uma fé empolgada. Uma fé perseverante, contínua, do que uma fé fogo de palha. Hoje está cheio de fé, amanhã já não tem mais fé nenhuma, já não tem mais ânimo nenhum. Então hoje, não sei quais são os desafios que você está enfrentando, o que é que você está vivendo, mas para você alcançar o seu objetivo, para você chegar na linha de chegada, ou para você chegar no propósito que Deus tem para a sua vida, no meio de tudo isso que você tem que ter constância. Você tem que ter... O que é a constância? É a qualidade de estar presente. É a qualidade de estar sempre fazendo aquilo que tem que ser feito. Então você precisa ter uma fé com constância e não uma fé com empolgação. Fé com empolgação, amanhã já não existe mais, mas uma fé constante. Eu falei aqui outro dia, e eu tenho pessoas que eu conheço e que conheci ao longo da minha vida, que são pessoas assim, que são pessoas que tinham uma constância na sua fé, uma constância
no seu trabalho, uma constância no ministério, uma constância naquilo que fazia. Então, constância hoje é muito mais importante que velocidade. E eu me lembrei dessa história, porque aqui o autor aos Hebreus, ele nos manda considerar em determinados momentos o que Jesus venceu em nosso lugar. Nós lemos aqui um salmo outro dia, para no dia da adversidade você considerar todas as coisas. E esse texto aqui fala mais ou menos a mesma coisa. Fala que Jesus correu uma corrida em nosso lugar, não é? E ele é o nosso exemplo. Jesus, o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez para nós. Ele também enfrentou uma corrida. Ele suportou a cruz. Né? Cruz fala de dor, fala de sofrimento, fala de padecimento. Então, existem momentos que nós, na nossa corrida de fé, nós também temos que suportar a dor de uma perda, a dor de uma dificuldade, a dor de um sofrimento. Jesus, ele suportou a cruz, ele não fez caso da vergonha. Às vezes nós também temos que suportar a vergonha, não fazer caso da vergonha, da humilhação, do deboche, da rejeição, da maneira como nos tratos. Ele sofreu oposição. Quantas vezes nós também sofremos oposição por causa da nossa fé, por causa das nossas escolhas, por causa da nossa decisão, por causa da nossa maneira de ser, segundo a Bíblia nos ensina. E a Bíblia diz que ele suportou tudo isso por nós, pela nossa salvação. E que nós, nas nossas corridas, nos nossos desafios, nas batalhas que nós enfrentamos hoje, nós também precisamos considerar, prestar atenção, para não se cansar, para não desanimar, para não se abater. Nós também precisamos, às vezes, considerar. Esse é um texto que a gente fala tanto, né? Olhe para o autor e consumador da sua fé. Tem horas que você não pode olhar para as circunstâncias. Tem horas que você não pode olhar para a força dos ventos. Tem horas que você não pode olhar para as coisas que você não entende, que você não compreende, que você não sabe por que está acontecendo. Tem horas que você tem que olhar para Jesus. Jesus suportou a cruz. Todo cristianismo tem cruz. Cristianismo sem cruz é fake, é falso. Cristianismo, Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos uma dor que nós temos que tomar e seguir Jesus. Né? Paulo dizia para ninguém se escandalizar com as cadeias dele, com as algemas dele, mas que olhassem para o autor e consumador da fé. Falava com outras palavras, não assim como eu estou dizendo. Então tem horas que eu tenho que suportar a cruz, tem hora que eu tenho que suportar a vergonha, a humilhação, o deboche, a rejeição. Então nós temos que olhar para Jesus e a Bíblia diz para a gente considerar nele, para não se desmotivar, para não desanimar, para não se abater. Nós também temos uma corrida que nós precisamos completar. Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós. Deus quer nos levar a um objetivo. Deus quer manifestar o reino dele no nosso meio de uma forma toda especial. E no meio dessa caminhada, rumo à linha de chegada, rumo ao propósito que Deus tem com a nossa vida, apesar de às vezes nós não entendermos, apesar de no meio ter cruz, ter dor, ter sofrimento, ter vergonha, ter humilhação, ter oposição,
nós temos que prosseguir. E a maneira da gente prosseguir, não desanimar, não se abater, não é ficar olhando para as circunstâncias ao redor, mas olhar para o autor e o consumador da nossa fé, olhar para Jesus. Quando eu desanimo, quando eu me abato, eu estou parando de olhar para Jesus. Eu estou olhando para o que eu estou sofrendo, eu estou olhando para a minha humilhação, eu estou sofrendo porque eu estou sendo rejeitado, eu estou sofrendo porque tem gente fazendo campanha oposição a mim, tem gente... Para de olhar para essas coisas. Ou tem gente olhando para o vento. A força do vento, como Pedro. Pedro olhou para a força do vento e afundou. Então tem horas na nossa vida que para a gente não se abater, não desanimar, não fatigar, nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Olhar que ele suportou a cruz, ele suportou dor, ele suportou vergonha, humilhação, deboche, oposição, rejeição, desprezo. Queridos, todos nós, em algum momento, também passamos por isso. Talvez você possa até dizer daí, está repreendido em nome de Jesus. Mas qual é o evangelho que você está servindo? Que evangelho é esse que você está servindo? Um evangelho que não tem dor? Que não tem sofrimento? Que não tem cruz? Onde é que está esse evangelho na Bíblia? Então, talvez você esteja vivendo um momento difícil. Olha para Jesus. Olha para Ele que Ele te fortalece, olha para Ele que Ele te revigora, olha para Ele que Ele te renova, olha Ele para que Ele te conforta, olha para Ele que Ele te consola, olha para Ele que Ele te dá um novo ânimo, olha para Ele que Ele te dá força para você continuar na tua corrida, para chegar aonde você tem que chegar. E aqui, como sempre a gente gosta de dizer, Deus fala. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Ele fala, Ele pede para a gente olhar para Jesus, mas Ele pede 3 coisas que são importantes a gente avaliar. Porque hoje eu posso estar desanimado, eu posso estar desistindo, eu posso dizer, não aguento mais, estou cansado, porque eu não estou seguindo as orientações que a palavra de Deus me dá, que Deus nos pede aqui. Primeira coisa, ele pede 3 coisas, bem simples, preste atenção. Primeira coisa, ele diz, né? Primeiro a gente olhar para Jesus. Em primeiro lugar, Jesus, sempre, olhar para Ele. Olhar que o que Ele sofreu, nós às vezes também sofremos, nós também passamos. Só que nós temos a presença do Espírito Santo. Temos Ele que nos fortalece, temos Ele que segura a nossa mão. Temos Ele que diz, vai em frente, isso vai passar, prossiga, avance. Hoje está difícil, amanhã vai estar melhor, confia. Amém? Primeira coisa que Ele pede, além dessas, para a gente eliminar tudo que nos impede de prosseguir nessa corrida, nessa caminhada de fé. Ele pede para a gente se desembaraçar, porque ele usa um termo aqui, né, de atletismo, uma corrida. Você está correndo. E se você vê hoje, os corredores, eles não carregam pesos. As roupas são fabricadas de esportes para os corredores, para os jogadores. É a roupa que tenha o menor peso possível, para que aquela roupa não atrapalhe, para que aquela roupa não crie obstáculo. Então ele pede para a gente eliminar os pesos, desembaraçar tudo aquilo que possa impedir de nós irmos para frente, de nós continuarmos a nossa carreira, de nós continuarmos a nossa corrida. Então, às vezes, olhar para trás te desanima. Ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado, ficar olhando para as circunstâncias
que você está enfrentando. Às vezes ficar questionando como é que Deus permite isso, como é que Deus, o porquê dessa corrida agora, o porquê dessas coisas assim. Tem pessoas que desanimam porque elas, em vez de se desembaraçarem, Paulo diz, deixa o passado para trás, deixa para trás o que para trás ficou. Não olha para trás, não é? Olha para frente, prossiga. Se elimine tudo que possa ser um peso. Entenda o que eu vou dizer aqui. Tem pessoas que você às vezes tem que eliminar também. Porque são pessoas que, em vez de te animarem a prosseguirem, elas te paralisam. Elas não querem que você continue na sua carreira. Não querem que você continue nessa corrida com ânimo, com força, com vigor, com motivação. Então, às vezes, elas param do teu lado para te desanimar, para te abater, para falar só o pior, para ver se você desanima. Parece que ela não tem o ânimo que você tem, então ela tenta te desanimar, tirar de você algum ânimo. Então, às vezes, tem pessoas que nós temos que tratar com amor, mas que a gente precisa se afastar um pouco delas, porque senão a gente não vai para frente. É aquela pessoa roda presa, é aquela pessoa que te trava, é aquela pessoa que só fala o negativo, pessimista, só aponta os defeitos, só fala do pior. E tem horas que você precisa eliminar, se desatar disso. Como é a palavra que aqui diz, né? Para você prosseguir, você precisa se livrar dessas coisas, desembaraçar. Se desembaraçar, que tem pessoas que te embaraçam. Né? Elas são negativas, são pessimistas. Então, para ter constância, tá aí, ó. Para você ter constância, para você prosseguir, você tem que eliminar tudo aquilo que diminui a tua corrida. Por exemplo, a preguiça acaba com a constância de qualquer um. Né? A procrastinação. Deixa para depois. Deixa para o outro domingo. Deixa para outro dia. Não faz isso agora. Isso tira a sua constância, né? Por exemplo, a constância a assistir uma aula, a constância a frequentar uma igreja, a constância a fazer um exercício físico, a constância em fazer uma dieta balanceada, a constância em qualquer outra coisa, ela é muito mais importante do que velocidade. Tem gente que fica muito empolgada, tem muita velocidade, mas no meio do caminho tem preguiça, procrastina, não é? Fica prestando atenção na força do vento, que nem Pedro, não é? Quer descansar, não, estou cansado, vou desanimar, vou dar um tempo agora, não é? Esse foi o problema da lebre, falando da parábola que nós iniciamos a mensagem, né? Ela achou que ela tinha direito, eu tenho tempo para dormir, aquela molenga não vai chegar em lugar nenhum, com aquele espaço de tartaruga. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus nos pede aqui é eliminar, desembaraçar de tudo que tira a minha constância. Olha só, aplique constância na fé, constância no trabalho, constância nos relacionamentos, constância no tratamento médico, constância na fisioterapia, constância na dieta, constância nos exercícios físicos, constância naquilo que no equilíbrio econômico, você precisa ter constância. Constância, ela é mais importante do que velocidade. Então, eu acho que cada um de nós aqui, você, melhor do que ninguém, sabe do que você precisa eliminar, porque rouba a constância, rouba a estabilidade, rouba certeza, confiança, fé, ânimo. Então,
Você sabe do que é que você tem que eliminar, do que é que você tem que se desembaraçar para ter constância hoje, nas lutas que você está enfrentando, aquilo que você está vivenciando hoje, os desafios. Você tem uma corrida a prosseguir, você tem uma carreira, Deus tem um plano, tem um propósito, você tem uma linha de chegada, Deus quer te levar a um lugar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas na sua vida, através da sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal. Deus tem um propósito em todas essas coisas. E para você ver esse propósito, você precisa eliminar tudo que tira a tua constância, a tua estabilidade, a tua assiduidade, a tua frequência. Tentando falar assim para você entender, não é como é importância. Para ter uma fé, eu preciso ter uma assiduidade com a palavra, uma assiduidade com a oração, uma assiduidade com a igreja, uma assiduidade com pessoas que me dão ânimo, com pessoas que me dão fé, com pessoas que me botem para cima. Eu preciso. Por quê? Porque eu tenho dor, eu tenho lutas, eu tenho sofrimento, eu tenho vergonha, eu tenho humilhação, eu tenho oposição. O que Jesus passou, nós passamos. Mas aqui o Senhor nos ensina que nós precisamos ter constância para poder, melhor dizendo, a gente precisa se desembaraçar de todo peso, de tudo que tire a sua constância, né? Aquela qualidade de ser uma pessoa constante. Está chovendo, ela está na fé. Está sol, ela está na fé. Não é? Aquela pessoa que tem problema, vamos resolver, tem lutas, vamos enfrentar. Então, para mim ter constância, eu preciso eliminar coisas da minha vida. E com muito amor, às vezes você tem que eliminar certas pessoas. Não é eliminar, vai lá, corta, né? Mas não ter tanta constância com essas pessoas, porque essas pessoas abatem a tua fé. Essas pessoas, elas tiram o teu ânimo. São pessimistas, são negativas, são incrédulas. São fariseus, estão sempre apontando defeito, estão sempre apontando alguma coisa. E a segunda coisa que o Senhor diz que a gente tem que se desembaraçar aqui, a gente tem que se desapegar do pecado que nos assedia. Olha a Bíblia usando um verbo aqui, né? Do pecado que nos assedia. Se tem uma palavra que hoje está em moda, é o assédio. Tudo é assédio. Então, se uma pessoa tocou em você, é assédio. Se uma pessoa falou tal coisa, é assédio moral. Tudo é assédio. E aqui a Bíblia, que já vem muito antes de tudo isso, fala disso, uma coisa que nos assedia diariamente, que é o pecado. O pecado, ele está sempre nos perseguindo. Ele está sempre nos assediando, ele está sempre sendo inconveniente conosco. Nessa corrida, estou falando aqui, essa noite é para crente, está entendendo? Para quem serve a Deus. Porque eu já falei que evangelho tem cruz, né? Que evangelho tem sofrimento, tem dor. Muita gente já deve estar amarrada em nome de Jesus, mas tem. Segunda coisa aqui que o Senhor está nos falando na palavra, é que nós sempre vamos conviver com o assédio do pecado, com a tentação que nos assedia, a tentação que insiste, o pecado que tenta te seduzir. Então, nós hoje, para a gente, ele diz aqui, né, para a gente eliminar os pesos, tudo que nos impede de prosseguir, eliminar o pecado que nos assedia. Eu peguei essa versão porque fala disso, o pecado. Vai me dizer que você não tem um pecado que te assedia? Vai me dizer que você é santo?
Nunca teve tentação, que nenhum pecado te assedia. Queridos, vida de cristão tem sempre luta com o pecado. Tem sempre luta com a tentação. Não existe cristão que não tenha uma luta com o pecado, que não tenha uma luta com tentação. Esse cristão espiritual, certinho, perfeitinho, corretinho, é fraude, meu irmão. Essa pessoa que se mostra espiritual, eu não tenho tentação alguma, eu não tenho pecado, é fraude, meu irmão. Isso é fake news. O verdadeiro cristão, a tentação sempre está perto dele. O diabo está sempre ao redor querendo te perturbar. O pecado está sempre te assediando, te tentando. É por isso que a gente precisa ter muita vida com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. O Espírito Santo me ajuda, me segura. O Senhor sabe a boca que eu tenho. O Senhor sabe que eu não sei me controlar. O Senhor sabe que quando vem a ira, você precisa estar sempre debaixo do domínio do Espírito Santo para poder resistir às perseguições do pecado que te assedia. E cristão, volta a dizer, tenho coragem de dizer para você isso. O cristão que diz, eu não tenho pecado nenhum que me assedia, é fake, é fraude, é fariseu, é sepulcro craiado, porque o cristão está aqui na Bíblia. Não adianta passar aqui água sanitária que não vai sair isso daqui não. O verdadeiro cristão nessa corrida, nessa caminhada, nessa jornada, nessa carreira, ele tem que lidar com as tentações e com o pecado. Reparou que quem tem que lidar com as tentações e o pecado sou eu? Sou eu é que tem que tirar o meu pé daquilo que tem que aparência de mal. Sou eu que tenho que pedir o Espírito Santo para me ajudar. Então, querido, todos nós que somos cristãos, de alguma forma, nós também somos assediados por tentações, por pecados, e aí nós precisamos muito de Deus. Porque se eu me deixar assediar pelo pecado, seduzir pelo pecado, eu paro. A minha corrida fica no meio do caminho. Eu fico que nem a lebre. Eu descanso, né? Às vezes eu me convenço de que aquilo não é pecado. Não, isso não é pecado, eu posso fazer porque não é pecado. Eu descanso e vou dormir, que nem a lebre. Enquanto isso, o cristãozinho tartaruga, ele vem com os seus passinhos e segue em frente. Então, perdoe a maneira de falar, né? Mas tem gente que parece que já está no céu, né? Eu não tenho pecado nenhum. Eu não tenho tentação nenhuma. Então, tu tem dúvida se você é cristão, porque a Bíblia diz para a gente lidar com isso, para tomar conta disso. E uma terceira coisa que o autor aos Hebreus nos conta, nos pede, é que a gente corra com perseverança, corra com constância a corrida que nos é proposta. Então, a vida de fé, às vezes, é cair e se levantar. É desanimar e se motivar outra vez. É desistir e é recomeçar outra vez. Quanta gente que está me ouvindo nesses dias, que precisa ouvir uma pandemia para dizer, não, agora eu quero voltar para Deus. Não, agora eu quero de volta ir para a igreja. Né? Você está aí do lado dizendo, ele está falando comigo. Porque preciso ouvir uma pandemia para... Não, agora eu vou buscar a Deus, né? Agora eu vou buscar. Eu me lembro na minha família, estou falando da minha família, quando morreu a primeira pessoa e morreu do coração, problema do coração, todo mundo entrou em polvorosa, todo mundo para o médico, todo mundo fazer dieta, todo mundo fazer exercício, porque morreu uma pessoa do coração na família. Eu me lembro quando eu trabalhava lá em Furtado Menezes, Juiz de Fora,
Um beijo para Juiz de Fora, se tiver alguém de Juiz de Fora. Quando eu trabalhava lá no posto de saúde, lá no Morro, Furtado de Menezes, e eu era médico lá, um dia uma senhora lá teve um piripaque lá e morreu. E disseram, quem atendeu, que ela tinha morrido do coração, que ela era hipertensa, que era não sei o quê. E naquele dia seguinte eu fui trabalhar. Meu Deus do céu, a fila ia lá fora. Todo mundo queria tirar a pressão. Eu digo, eu vou cobrar aqui R$1 por cada pressão que eu vou tirar. Porque tem gente que só acorda quando acontece alguma coisa. Então, queridos, nós precisamos ter constância na fé, constância no ministério, constância no nosso relacionamento com Deus, constância com a nossa igreja, constância com os nossos compromissos, constância com nossas responsabilidades, constância na se defender do pecado, das tentações, né? Nós precisamos de constância. Quando cansar, olha para Jesus, né? Ele suportou tudo isso. Ele suportou suportou a cruz. Nós também temos que suportar a nossa cruz. Como ele superou, nós também vamos superar. Temos que suportar as perdas. Às vezes nós também temos que dar suporte a outras pessoas. Tem pessoas que não se levantam, precisam de ajuda. Então tem que dar suporte a outras pessoas. Tem gente que nessa corrida de fé desanima, e se não for alguém atrás correr, meu irmão, vamos orar, vamos voltar para a igreja, meu irmão, não desanima, não se abate, não é? Porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, querido, tem dois movimentos. Tem muitas pessoas que estão procurando as igrejas. Infelizmente, muitas pessoas, por não entenderem como é que Deus permite uma pandemia, que pessoas morram, estão se afastando das igrejas. Estão se afastando da fé. Os dois movimentos estão acontecendo. E aí aqui, esse texto nos fala de constância. Eu comecei essa meditação falando da parábola, né? Se eu posso dizer assim, da fábula da lebre e da tartaruga. E a tartaruga, com a sua constância, com seus passos de tartaruga, ela conseguiu vencer uma corrida que era uma corrida perdida para ela, porque correu uma tartaruga correr com uma lebre. E aí isso mostra para a gente que hoje, naquilo que eu estou fazendo, o mais importante não é a velocidade, não é a empolgação, não é o entusiasmo, não é o fogo de palha. O mais importante é a constância. Você tem uma corrida a vencer. Não é, queridos? Começar tudo de novo vai exigir de nós constância. Então, não sei o que é que você está vivendo, mas para de olhar para os lados, para de olhar para trás, olha para frente. Você tem uma corrida que você tem que terminar, tem uma corrida que você tem que vencer. Você tem que ter, para vencer essa corrida, tem que ter constância. Constância para terminar o que você começou. Você começou alguma coisa? Se você não tiver constância, não adiantou nada a velocidade, a empolgação, o entusiasmo que você começou. Você tem que ter constância naquilo que você começou. Você tem que ir em frente. Então, nesse desafio que nós estamos enfrentando hoje, são muitos desafios que nós estamos enfrentando, nós temos que ter constância, porque nós não sabemos quando é que essa situação externa vai mudar, quando é que as coisas vão ficar seguras, quando é que as coisas vão ficar de uma outra maneira.
Então nós precisamos ter constância na nossa fé, constância. Todo dia você tem uma corrida a vencer. Você tem uma linha de chegada. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. E no meio disso tudo, não basta uma fé entusiasmada, tem que ser uma fé constante. Então, todo dia você tem que fazer alguma coisa com constância para você chegar aonde você tem que chegar. Para você vencer essa corrida, para você chegar aonde Deus quer te levar, você precisa ter constância. Uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim, faz para você: qual é a área da nossa vida hoje? Qual é a área da sua vida que você precisa constância? Não é? Aonde que você precisa? Qual é a área da sua vida hoje? Olha aqui, ó, vou deixar uma tarefa para você. Para você chegar aonde você quer chegar, a linha de chegada, vencer uma corrida, alcançar um propósito, um objetivo que Deus tem colocado, todo dia você tem que dar um passo de tartaruga rumo a esse propósito. Entendeu? Você quer ser alguma coisa na vida? Quer fazer alguma coisa na vida? Quer alcançar alguma coisa na vida? Quer conquistar alguma coisa na vida? Todo dia você tem que dar um passo de tartaruga rumo à linha de chegada, ao propósito. Por exemplo, você quer ser um grande médico, todo dia você tem que estudar. Você quer cozinhar muito bem, todo dia você tem que mexer lá na cozinha. Você quer ser um atleta, não é? Conquistar uma medalha, todo dia você tem que fazer exercício. Constância. Na vida de fé também, todo dia eu tenho que dar um passo de tartaruga, nem que seja, vou ler um salmo, vou fazer uma oração, vou ligar para alguém e pedir para alguém me dar uma palavra, vou dar uma palavra para alguém, vou orar por alguém. Constância, querido. Seja qual for o desafio que você está enfrentando hoje, que Deus te dê constância. Tá? Eu deixo essa tarefa. Quando acabar essa passagem, esse momento que a gente está tendo aqui, com essa passagem da Palavra de Deus, dê um passo de tartaruga, rumo ao que você quer. Dê um passo de tartaruga. Talvez você olhe, nossa, esse quarto está todo desarrumado, está uma confusão. Arrume uma gaveta. Cada dia uma coisa. Que você tenha constância, porque a constância, ela traz grandes vitórias para a nossa vida. Tá bom? Deixe essa palavra cair aí, acolhe essa palavra, recolhe essa palavra no seu coração. Aonde eu hoje preciso de constância? Aonde eu preciso ser constante? Aonde eu preciso ser assíduo, frequente? Qual é o passo de tartaruga que todo dia eu tenho que dar para chegar lá onde eu quero chegar? Para chegar lá onde Deus quer me levar? Eu oro por você. De maneira especial, quero orar por você que está desanimado, abatido. Meu irmão, para de olhar para o lado, para de olhar para as circunstâncias, olha para Jesus. Você tem uma corrida. Olha para frente, porque você tem uma corrida para completar. E Deus está contigo para te abençoar. Tá bom? Baixe sua cabeça aí, onde você estiver. Eu perguntei e pergunto outra vez. Aonde você acha que você precisa ser mais constante? Constância. Né? Você precisa todo dia dar um passo, nem que seja um passo de tartaruga, mas todo dia você tem que dar um passo de tartaruga para chegar lá onde você quer chegar. Às vezes nós somos tentados, que nem a lebre, a descansar, a deitar debaixo de uma sombra e deixa para depois, deixa para amanhã, agora, deixa para o ano que vem. Não, meu irmão,
Há uma corrida que você tem que completar. Há uma carreira a vencer. Há uma vitória esperando por você. Mas quem tem que eliminar os pesos, quem tem que eliminar, lutar contra o pecado, a tentação, quem tem que perseverar na fé, somos nós. E Deus está conosco para nos ajudar. E uma maneira de nós nos fortalecermos é olhar para Jesus. Jesus, nessa noite, nessa hora, nós olhamos para Ti, Senhor. O Senhor suportou a cruz, suportou oposição, suportou vergonha, para que hoje nós vivamos uma vida abençoados por essa obra perfeita e completa que o Senhor fez por nós. Meu Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos revigora nessa hora, Pai. Nos ajuda a nos desembaraçarmos de todo o peso, de tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida, a nossa constância, nos desembaraçarmos do pecado que está nos assediando, de lutarmos contra esse pecado no poder do sangue de Jesus, de perseverarmos, de persistirmos, de continuarmos e chegarmos aonde o Senhor quer nos levar. Abençoa o meu irmão, Pai, de maneira especial, o desanimado, o abatido. Restaura a saúde daquele que está doente, aquele que está enfermo. Tem alguém intercedendo por uma outra pessoa. Meu Pai, vai ao socorro daquela pessoa. Existem pessoas que precisam de um socorro e o Senhor é o socorro bem presente no momento de tribulação. Socorre a cada um, Pai, que cada um fique de pé e possa prosseguir na sua corrida para chegar aonde o Senhor quer levar a cada um. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu oro por ele, no nome de Jesus. Amém. 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 Só para lembrar você, domingo, a igreja, às 9 horas, o pastor Rafael Birigui estará presencialmente ministrando a palavra de Deus. Às 19 horas, o pastor João Paulo estará fazendo a mesma coisa, presencialmente pregando a palavra de Deus. Nós ainda estamos com poucas pessoas, as pessoas estão voltando pouco a pouco. Ainda há muita preocupação, ainda existe medo, ainda existe risco, e nós estamos de máscaras, com álcool gel, sentados em lugares afastados. Pastor João e Pastor Rafael têm feito o melhor deles, têm usado a juventude deles em favor de pregar a palavra, e a gente tem acompanhado também pela internet. Então nós agradecemos o apoio daqueles que estão nos ajudando, tá bom? Então até domingo, enquanto eles estão lá, às 9 às 19, eu estou aqui. Só para lembrar você, repetir, e você nos ajude, nós não estamos fazendo 2 cultos de manhã, estamos fazendo um, e optamos pelas 9 horas. Para aqueles das 8, venham às 9, daquele das 10, venham para as 9. Então o culto não é às 10 horas, o culto é às 9 horas. No último domingo, muita gente chegou às 10 horas. Não, o culto é às 9 horas e 19 horas, tá bom? E às 11 horas eu estou aqui no online trazendo uma palavra. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua paciência de estar comigo até agora. Que você tenha um resto de noite abençoado. Que Deus te proteja, te livre de toda espécie de mal. Até a próxima vez que nós nos encontrarmos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.